Olá, pessoal, boa noite a todos vocês. Hoje, quinta-feira, mais uma das nossas aulas do nosso curso, O Ministério do Espírito Santo. Hoje, a aula de número 19, cada aula mais ou menos 1h30. Então, nós já vamos aí com 27 horas de aula sobre o Ministério do Espírito Santo. Então, veja o conteúdo bíblico teológico que a gente já tem. Então, sejam todos bem-vindos. É um curso livre de teologia, é um módulo dos nossos discipulados e é feito principalmente para os membros da nossa comunidade Atos, mas não só. Tem outras pessoas de outras igrejas, de outras comunidades que estão compartilhando a palavra de Deus conosco. Então, vamos lá. A gente já vai, eu peço mais uma vez desculpa por esse atraso, mas nós já vamos direto ao assunto aqui. Temos bastante coisa para a gente partilhar, tá bom? Eu continuo incentivando vocês a lerem esse livro. Nós estamos trabalhando com jovens da nossa comunidade, o Ato Jovem, Bases da Fé Cristã, 20 temas que cobrem basicamente o centro inteiro da fé cristã. Então, o grupo de louvor vai estudar isso também, me parece que a orquestra com a Rosângela e o Rogério também vão fazer. A gente vai incentivar as mulheres, os pastores e presbíteros também. Então, vamos todos mergulhar na palavra de Deus. E por que a gente vai fazer isso? Entre outras coisas. Porque hoje em dia há muitos falsos evangelhos. Hoje em dia há muitas pessoas que se dizem profetas de Deus, mestres de Deus, e pregando um outro Cristo, um outro evangelho. Isso já acontecia na época de Paulo e de Pedro e continua acontecendo. É bom a gente lembrar que no livro de Mateus há um relato de que pessoas, no dia do juízo, chegariam diante de Deus e diziam assim: no teu nome nós fizemos milagres e maravilhas, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós realizamos coisas extraordinárias. E Jesus vai dizer: no meu nome não, eu não conheço vocês, vocês manipularam poderes espirituais, afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Conhecer a Cristo, conhecer a Trindade é central para a nossa adoração e para a nossa vida no reino de Deus, para que a gente não construa uma imagem, um ídolo, que nada tem a ver com Jesus Cristo revelado nas Escrituras, ok? Então vamos lá, Pedro. Então nós já vamos, a tela compartilhada, e vamos lá trabalhar as informações bíblicas no livro do Atos dos Apóstolos. Eu só vou fazer uma passagem rápida. Se você puder voltar um pouquinho, Pedro, eu só quero lembrar a vocês, bem rápido, numa passagem de slides, para a gente não perder a referência. Atos 1. Atos 1. Então, pode voltar aí uns 8 slides, mais ou menos, tá? Mais para frente, um pouquinho mais para frente, ainda mais, um pouquinho mais para frente. Os dons do Espírito, ok? Pode ir mais para frente. Aí, ó, chegamos num... Olha aí. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele narra o início da igreja cristã e ele narra, sobretudo, uma nova era, a era do Espírito prometida por Deus no Antigo Testamento e prometida por Jesus durante o seu ministério. Ele diz que quando ele voltasse aos céus, a sua posição de soberania e governo do cosmos, ele mandaria o seu Espírito, o Espírito Santo, que seria derramado sobre a igreja, mas sobre toda a humanidade também, atuando de forma distinta. Nós já trabalhamos isso em aulas anteriores. E esse poder daria, esse Espírito derramado, daria poder a eles para testemunhar as boas novas do reino de Deus, o Evangelho. E só que o Espírito só poderia descer quando Jesus Cristo assumisse a sua posição de Senhor e governador de toda a história do cosmos. E ele prometeu que retornaria. Enquanto ele não retornasse, o Espírito Santo ajudaria os seus discípulos a viverem tudo aquilo que eles foram ensinados e ainda ensinaria mais profundamente sobre o reino de Deus, sobre a obra de Cristo, a obra que redimiu os seres humanos e conectou de novo os seres humanos a Deus, ok? Então vamos lá, pode ir ao slide seguinte. Isso foi Atos 1. Atos 2 vai relatar essa vinda do Espírito Santo com grande poder
mais ou menos não, 50 dias depois da ressurreição, na festa judaica chamada Pentecostes, acontece esse fenômeno único na história, onde o Espírito desce sobre 120 pessoas reunidas num culto, num cenáculo, sons como de um vento, línguas como de fogo pousam sobre a cabeça deles, eles falam em pelo menos 14 idiomas diferentes. As pessoas que estavam em Jerusalém, que tinham vindo de vários lugares do mundo, ouviam o evangelho nas suas próprias línguas. Então, Pedro diz, olha, essa gente não está louca, eles não estão bêbados, eles receberam o poder do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, conforme Joel profetizou. E Pedro explica que essa conversão a Jesus Cristo, ela nos é dada duas dádivas, o perdão dos pecados. Portanto, se Jesus Cristo é capaz de perdoar pecados, então ele é Deus, porque só Deus pode perdoar pecados. E o dom do Espírito, o que é esse dom do Espírito? É uma nova vida, o poder para viver uma nova realidade, a realidade do Espírito. E a gente vê, então, o nascimento da comunidade dos convertidos, que nesse momento ainda não são chamados de cristãos. É a comunidade dos convertidos. Tem judeus, principalmente, que agora não tem a lei de Moisés como última palavra, mas tem as palavras de Jesus Cristo e a vida dele, o seu Espírito como a última palavra, ok? Vamos ao capítulo 3. Só uma revisão rápida estamos fazendo. Capítulo 3 vai mostrar o poder do Espírito Santo sendo expresso através do ministério de Pedro. Paralíticos começam a andar através do poder do Espírito Santo. Pedro prega um segundo sermão, 5.000 pessoas se convertem, mas os judeus acusam Pedro de estar profanando a lei de Moisés e o templo. E Pedro diz, olha, começou uma nova era, a era do Espírito, o poder da ressurreição que trouxe Cristo à vida está conosco, nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo, e o caminho para vocês é arrependimento e se voltar para Deus. Cristo ressuscitou, está agora nos céus, governando todas as coisas, mas ele voltará para julgar a história e cada ser humano. E Jesus é o prometido desde Abraão, ele é o verdadeiro descendente de Abraão, ele é o verdadeiro filho de Davi, que reinará para sempre. Então, Pedro está conectando a história de Israel com a nova era do Espírito Santo, que é marcada por uma coragem e uma ousadia nunca vista. Já vista que Pedro vai para a praça pública e desafia Império Romano, Sinédrio Judaico, é o poder do Espírito Santo. 4. Capítulo 4. Então, olha aí, nós temos o capítulo 4, os chefes religiosos, ou seja, aqueles que eram, por assim dizer, controladores da religião de Israel, eles passam, claro, a perseguir Pedro e João, prendem, eles passam uma noite na prisão, a igreja continua orando corajosamente para testemunhar com ousadia, e a gente vê que essa pregação do evangelho de uma nova vida, a era do Espírito Santo, é acompanhada de justiça social. As viúvas são atendidas, os estrangeiros, os pobres, os órfãos. A revolução espiritual também provoca uma revolução social. E a gente começa a ver o exemplo de um segundo homem que aparece cheio do Espírito Santo. Primeiro é Pedro, principalmente. Agora Barnabé, um homem extraordinário e cheio do Espírito Santo. Capítulo 5. E aí nós vemos também um casal que tenta mentir ao Espírito Santo. Nós já contamos essa história aqui, e como o Espírito deu mostras de que faria uma coisa radical, que não aceitaria mentira no reino de Deus, e por isso que eles caem mortos ao mentir ao Espírito Santo. A perseguição em Jerusalém se intensifica. Pedro ousadamente refuta as palavras durante o conselho judaico e testemunha Jesus Cristo, e a gente vê o testemunho de Gamaliel, que diz, olha, não adianta a gente ir contra esse pessoal. Se eles não são de Deus, a coisa vai se acabar. Se eles são de Deus, não adianta a gente lutar, porque a gente vai lutar contra Deus. Capítulo 6, vamos lá. Muitas necessidades sociais começam a aparecer na região de Jerusalém e cercanias. Então, a igreja, para não sobrecarregar os apóstolos, que são 12, escolhem 7 diáconos.
E os requisitos são bom testemunho na comunidade. Olha que interessante. Cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Dentre esses 7 que são escolhidos, 2 deles se destacam. Estevão, que vai ser o primeiro mártir cristão, e Filipe, que vai ser o primeiro evangelista por a região de Samaria, fora de Jerusalém. Ok? A prisão de Estevão nós já falamos aqui, de praticamente uma aula inteira. Então podemos ir ao capítulo 7. Nós estudamos detidamente no capítulo 7 o discurso de Estevão, como ele conectou a história da salvação de Israel a essa nova era do Espírito Santo e o poder da ressurreição que ressuscitou Jesus. Se Jesus ressuscitou, ele tem poder sobre a morte. E se ele tem poder sobre a morte, ele é Deus. E se ele é Deus, ele pode perdoar pecados. E se ele pode perdoar pecados, todos têm que se arrepender para que recebam o dom do Espírito e o perdão dos pecados. Esse é o discurso de Estevão. Claro que quando os religiosos judeus ouviram isso e achavam que eles seriam salvos apenas pela justeza ou justiça do zelo pela lei de Moisés, eles achavam que eles eram de uma elite espiritual, eles ficaram doidos da vida. E aí assassinaram Estevão, e Paulo, que nessa época ainda era chamada de Saulo, estava junto com esse grupo de zelosos, gente zeloso pela religião, mas que não conhece Jesus Cristo e não é habitado pelo Espírito Santo, é um perigo, se torna um terrorista espiritual. É o que estava acontecendo com os opositores de Estevão. Vamos adiante, capítulo 8. Muita perseguição depois da morte de Estevão. Os cristãos são dispersados de Jerusalém, começam a ir para outras cidades. A região sul de Israel, a Judéia, e a região central, mais para o norte, Samaria, começa a receber essas pessoas que estão sendo expulsas de Jerusalém, e com elas o evangelho vai se espalhando. O Espírito Santo vai agindo no meio do caos. E aí começa o ministério de Filipe. Filipe, um daqueles 7 que foram escolhidos pela igreja de Jerusalém, vai para Samaria. E ele é cheio do Espírito Santo. E ele prega e converte muita gente em Samaria a Jesus Cristo. Samaria também, que conhecia a lei de Moisés, era um povo mestiço. E agora recebem Jesus Cristo como Messias prometido a Israel. Os primeiros testes de discernimento, porque tem um feiticeiro em Samaria que engana as pessoas. Filipe, cheio de autoridade do Espírito, desmonta esse engano. Pedro e João é enviado a Samaria, porque Samaria está se convertendo e não é Jerusalém. Olha como Pedro tem uma cabeça de judeu ainda. Ora, o Espírito Santo só vai vir para Jerusalém e para os judeus de Jerusalém. Não, mas está acontecendo coisas extraordinárias em Samaria, porque Filipe foi para lá. Então, vamos mandar Pedro e João ver o que está acontecendo lá. E quando eles chegam lá, eles percebem a grande alegria dos samaritanos ao receber o evangelho, e eles impõem as mãos sobre as pessoas, eles recebem o dom do Espírito Santo. Este é um item que eu vou recuperar um pouquinho mais para frente, aguarde um pouquinho. Então, o Filipe, que é um dos diáconos de Jerusalém, que está em Samaria, agora está pregando a um oficial de um rei africano. E quando este homem se converte, se batiza, ele leva o evangelho para a África. Olha como o evangelho está se espalhando aqui em Atos. O sermão de Filipe, ele pega desde Isaías, que é o profeta messiânico, 700 anos antes de Jesus, e conta essa história até Jesus Cristo nascer, viver, morrer, ressuscitar, ir aos céus e mandar o seu Espírito Santo. O evangelho passa por tudo isso. E aí a gente vê uma das primeiras ações intensamente sobrenaturais, o arrebatamento do corpo de Filipe, que sai do sul de Israel e vai aparecer na região central, perto do litoral do Mediterrâneo, numa cidade chamada Azoto. Uma coisa extraordinária, como o Espírito Santo está agindo com grande poder nesse início da era do Espírito Santo. Capítulo 9. Toda a história da conversão de Paulo, eu vou passar direto porque nós investimos tempo nisso. 10. A conversão dos primeiros gentios ou não judeus através de um gentio chamado Pedro. Nós também gastamos tempo na última aula, então vamos ao 11. Chegamos a... Então, Pedro está viajando por outras cidades
e os não-judeus estão se convertendo a Jesus Cristo, o Espírito Santo está agindo com grande poder através do ministério de Pedro, pessoas são curadas, pessoas são ressuscitadas. E Pedro começa a pensar, como assim? O Espírito Santo também desceu sobre os não-judeus? Deus dá uma visão a ele, ele percebe que tem alimentos que os judeus não comem, mas Deus manda ele comer, e ele percebe que o que Deus purifica está purificado, e Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando Pedro faz esses milagres todos, ele percebe que Deus ama todos os seres humanos e não só um grupinho de pessoas. O Espírito dele foi derramado não só sobre Israel e Jerusalém, mas todos os seres humanos, e o Evangelho está se espalhando. Então, Pedro retorna a Jerusalém, a igreja-mãe. A notícia sobre Cornélio, um oficial romano que se converte ao cristianismo, se espalha. Pedro começa a ser questionado por alguns irmãos da igreja. Olha só, Pedro, como é que você se senta com gente que não é santificada? Pedro, como é que você anda com gente de caráter duvidoso? E Pedro explica que a obra do Espírito Santo inclui os não-judeus, ou seja, os gentios. Qual é a prova? A prova é que o Espírito Santo desceu sobre eles. Se o Espírito Santo os aceitou, quem são os judeus para não aceitá-los no corpo de Cristo? Então, arrependimento e vida eterna, que são as dádivas de Deus, estão disponíveis também para os não-judeus, os gentios. E a perseguição em Jerusalém continua e dispersa os cristãos, espalha o evangelho por toda a região da Palestina e começa a ir para a África através da pregação do oficial convertido por Filipe. O evangelho está se espalhando. Agora nós chegamos à igreja em Antioquia da Síria. Vamos entender isso. Jerusalém, no centro de Israel, Galileia, no norte de Israel, sai de Israel, entra na Síria. E na Síria tem uma cidade chamada Antioquia da Síria. Quem mora lá? Os não-judeus, agora são gentios. E Barnabé é enviado pela igreja de Jerusalém a essa cidade chamada Antioquia. Olha só, e Barnabé vai a Tarso, que é uma cidade que está ainda um pouquinho mais longe para cima de Israel, onde nasceu Saulo, Saulo de Tarso, que depois é conhecido como Paulo. E Barnabé, então, visita os irmãos em Antioquia, que já tem agora judeus convertidos ao cristianismo, e ele aproveita para visitar Paulo, que está em Tarso, a sua cidade natal. E ele fica um ano inteiro, Barnabé, naquela região, entre Antioquia e Tarso. E pela primeira vez, olha, prestem atenção, é só aqui na Bíblia Sagrada e no Novo Testamento que aparece o nome cristãos. É só aqui em Antioquia, na pregação do evangelho aos gentios. Então, é importante você que estuda a Bíblia entender isso. As pessoas que se convertem nos primeiros sermãos de Pedro, 3.000, 5.000, eles não eram chamados de cristãos. Eles eram chamados de uma seita, porque a religião oficial era o judaísmo. Eles eram chamados, inclusive, os do caminho, um seguidor de um Messias que foi morto. Só agora que os seguidores de Cristo são chamados de cristãos na cidade de Antioquia, na Síria, através da pregação de Barnabé e também de Paulo, que vai incendiar essa cidade. Então, pela primeira vez, os do caminho, que era o nome que eles eram chamados, são chamados de cristãos. Nesse momento, um profeta de Jerusalém chamado Ágabo, ele tem instruções de Deus de que o mundo romano vai passar por uma grande fome, e ele diz isso em Antioquia, a igreja de Antioquia, que é uma igreja nova, de discípulos novos, não judeus, com o coração convertido, faz uma grande campanha de dinheiro e alimentação e manda para a igreja mãe em Jerusalém a solidariedade dos novos convertidos com os mais antigos. Essa história é contada, então, no capítulo 11. Vamos ao 12 agora. E aí o que acontece? Jerusalém começa a ficar empolvorosa com esse povo cheio do Espírito Santo. E vocês vão lembrar que a região Jerusalém é a capital de Israel atualmente, mas sempre foi uma cidade importante, uma cidade fundada principalmente por Davi, no formato que a gente
conhece hoje, mas só que o evangelho, a informação de que há um novo rei, e esse rei se chama Jesus Cristo, e esse rei Jesus Cristo, ele foi morto por Roma, mas ele ressuscitou, e ele está provocando uma revolução com seus seguidores. Ela vai se espalhando. E ela chega até um rei da região chamado Herodes. Herodes, como eu falei anteriormente, não é o nome de uma pessoa, é um título de um rei. O nome é Agripa. Herodes é um título, Agripa é o nome. Esse é o Herodes III. Teve Herodes o Grande no nascimento de Jesus. Depois teve um Herodes Antipas, que era um dos filhos desse primeiro rei. E agora esse é um sobrinho desse segundo, que se chama Agripa. E ele começa a perseguir a igreja de uma forma bastante hostil. E ele percebe que os judeus gostam do que ele está fazendo, porque os judeus acham que a verdadeira religião é apenas a religião de Moisés. E que essas pessoas são hereges e têm que ser calados e, se possível, assassinados. O Herodes olha para isso e fala: ó, esses caras também estão fazendo Roma correr risco. Qualquer hora vai ter uma revolução aqui. Vamos começar a acabar com eles. E eles começam matando Tiago. Que Tiago é esse? Não é o Tiago que escreveu a epístola que está no Novo Testamento. É o Tiago, irmão de João. Era um daqueles três que eram bem íntimos de Jesus. Pedro, Tiago e João num barquinho. Lembra disso? Pois é esse Tiago que morre. Ele é decepado, decapitado. A prisão de Pedro também é feita, só que Pedro é aprisionado um pouquinho depois e começa a festa judaica de 7 dias chamada Páscoa. E nesse dia ninguém pode ser julgado e morto. Então eles prendem Pedro para matar depois da Páscoa, mas a igreja está em oração. E aí o que acontece? Pedro é libertado milagrosamente por um anjo. E ele sai com um anjo, as cadeias se rompem, os soldados ficam adormecidos, e ele vai a um lugar onde os irmãos estão em oração, numa reunião de oração, e esse lugar é a casa da mãe de Marcos, João Marcos, esse mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. Marcos devia ser aí um jovem adolescente nesse momento aí, ok? Pedro é buscado por Herodes, porque percebe que ele fugiu da prisão, mesmo tendo 16 soldados cuidando dessa prisão, e os soldados são mortos. Aqui a crueldade dos romanos e dos seus comandados. E aí esse rei Herodes, como ele mandou matar Tiago, mandou prender Pedro para matar, ele teve bastante elogio dos judeus. Roma também começou a gostar dele. Ele era um político muito hábil e muito sagaz, e muito, digamos assim, cheio de malignidades que tem na política. Então, ele começa a passar uma ideia de que ele é divino. Ele, e não esse Jesus dito pelos cristãos. E ele vai fazer um discurso, esse cara é tão bom no discurso, na oratória, que ele vai fazer um discurso numa praça, num lugar público, e as pessoas falam: isso não é um homem falando, isso é Deus falando. Olha só, o pecado da idolatria. O pecado da idolatria acontece desde sempre. Eu queria só fazer um adendo aqui para os tempos que nós estamos vivendo. Pessoas idolatrando homens, pessoas idolatrando políticos, pessoas brigando com tudo e todo por causa de políticos. Há muitos Herodes no nosso tempo que estão sendo chamados de deuses ou de enviado de Deus. E isso é idolatria. Deus não tolera isso. É bom que a gente aprenda com a Bíblia Sagrada e com a história que aconteceu com Herodes e outras pessoas no relato do Evangelho. Então, agora nós temos esse João Marcos, que tinha uma igreja na sua casa, um grupo de oração. Ele se une a Barnabé e a Saulo como um assistente, como digamos assim, um seminarista, por assim dizer. E eles retornam, então, para a igreja de Antioquia, lá na Síria, a igreja dos gentios, dos não-judeus, ok? Capítulo 13, vamos lá. Pedro, daqui a pouco a gente vai voltar para esse mapa aí, tá bom? Então, vamos lá.
A igreja de Antioquia, a igreja dos gentios, a primeira igreja cristã fora de Jerusalém, a primeira igreja cristã que tem inclusive lideranças dos gentios, os não-judeus. E é uma igreja, curiosamente, de mestres. Por que isso é importante? Porque a igreja de Jerusalém é uma igreja liderada por apóstolos. Quem são os apóstolos? São aqueles que levam o evangelho numa primeira vez aonde o evangelho não está. E depois estão os profetas que lembram a palavra de Deus. E depois tem os evangelistas que espalham a palavra de Deus nas regiões, como Filipe, por exemplo. E depois precisa de pastores e mestres para cuidar do rebanho de Cristo. Isso tudo está descrito lá em Efésios 4, mas já está muito real aqui em Atos dos Apóstolos. Então, Barnabé é um dos mestres da igreja dos gentios da Antioquia. Tem um homem chamado Simeão, que parece que é um africano, que era chamado também de negro. Portanto, o evangelho aqui já mostrando que tem um mestre africano ou vindo da África e que o evangelho é para todas as raças. Tem um Lúcio, um mestre chamado Lúcio, que vem da cidade de Cirene. Olha que interessante a gente olhar essa cidade. Vocês lembram que teve um homem que na crucificação de Jesus ajudou Jesus a levar a cruz. A cruz foi colocada sobre ele, ele ajudou. E era o Cireneu. Cireneu não era o nome dele. Quer dizer que ele era da cidade de Cirene. Essa mesma cidade nos deu também um mestre chamado Lúcio. Tinha também um homem chamado Manaém, que se converteu a Jesus Cristo, se tornou um mestre em Antioquia, e vejam só, ele era parente de Herodes, que foi o perseguidor da igreja. Olha como Deus vai fazendo as coisas. E claro, Saulo, que aqui ainda é chamado de Saulo, que é um nome hebraico, e daqui a pouco ele vai ser chamado de Paulo, que é um nome latino. É o mesmo nome, só com traduções diferentes. Então, Paulo e Barnabé agora são enviados não pela igreja de Jerusalém, olha que interessante, pela igreja que está em Antioquia, a igreja gentílica, a igreja que está na Síria, vai ser mandado agora para uma viagem missionária. A viagem missionária. Então, vamos lá. Antes de eu acompanhar com você a viagem missionária, Pedro, volta ao mapa. Vamos aprender a estudar um mapa bíblico. Pedro, mostra para a gente Jerusalém onde está. Olha só, Jerusalém está aí, mais ou menos no meio de Israel. Essa aguinha que você está vendo do lado direito aí do pontinho de Jerusalém, ó, é o Rio Jordão. Aqui é o Mar Morto, ó, esse lugar maiorzinho embaixo. O Rio Jordão liga lá em cima um outro mar chamado Mar da Galileia. Vamos se lembrar. Olha que interessante aí, tá? Então, Jerusalém. Eles vão para onde? Para Antioquia, que está lá em cima, ó, na Síria. Põe o cursor lá. Isso. Ó. É daí, essa igreja que tem esses mestres, que em uma parte já não é mais de judeus, mas de não-judeus, os gentios, envia missionários para o mundo. Não é a igreja de Jerusalém, gente. É a igreja de Antioquia. E para onde eles vão? Eles vão para a ilha de Chipre, que está à esquerda aí, ó. A ilha de Chipre. E a ilha de Chipre tem duas cidades importantes, Salamina e Pafos, ó, um pouquinho mais para frente. Eles pregam nas sinagogas, gente se converte, gente fica contra eles, e eles continuam a viagem, sobe lá para Pergue, ou Perge. Perge é uma cidade da Panfilha. Panfilha é uma espécie de estado, Perge é uma espécie de capital do estado, ok? E eles pregam nessa cidade, uma cidade portuária também, terminando, aí já acontece um fator engraçado em Perge, porque João Marcos, esse mesmo Marcos que escreveu o Evangelho, ele não aguenta a pressão das pessoas que estão perseguindo Paulo e Barnabé. Como tem muitos evangélicos que não aguentam a pressão de uma perseguição. João Marcos, que se tornou um grande homem depois, no começo ele foi uma pessoa pusilânime, uma pessoa que não tinha muito suporte, não. E ele volta de Pergue para Jerusalém. Olha só, o João Marcos. Ele volta aí de Pergue, na Panfilha, para Jerusalém. E Paulo e Barnabé, de Perge, sobe lá para Antioquia da Psídia, ó, já na região se aproximando da Turquia. Ok? E aí acontece uma série de coisas que a gente vai estudar
nessa cidade, não confundir Antioquia da Psídia, que é lá perto da Turquia, com essa Antioquia aqui embaixo, do lado direito, que é na Síria, perto de Israel. Tá bom? Então, voltamos lá. Antioquia da Psídia, eles são perseguidos e eles saem de lá e vão para a cidade de Icônio, à direita aí, olha. Icônio. Paulo faz grandes milagres nessa cidade, mas eles são apedrejados, aí nós vamos entender melhor, e eles vão para Listra. Deus usa Paulo tremendamente junto com Barnabé, eles fazem mais coisas maravilhosas, converte gente em Listra e desce para Derbe. Olha essa outra cidade aí. Percebe que eles já estão quase perto da cidade de Tarso, onde Paulo nasceu, olha. Quase perto, mas eles não vão para lá, não. Eles começam, depois de fundar igrejas nas casas, evangelizar pessoas, eles começam a fazer um caminho contrário para fortalecer essas pessoas. Então, eles voltam para Listra, voltam para Icônio, voltam para Antioquia da Psídia, e aí eles fazem uma viagem longa, olha, de retorno a Antioquia da Síria, lá fora de Israel. Então, essa é a primeira viagem missionária de Paulo, ok? Agora vamos à tela seguinte, só para a gente ler agora para entendendo, depois de mostrar o mapa. Olha no item 2 aí. Eles saem de Antioquia em direção à ilha de Chipre, nós já vimos no mapa. Eles passam por Salamina e Pafos, as primeiras cidades a receber o evangelho. Eles usam as sinagogas judaicas, os lugares de culto dos judeus, como palco de pregação, agora evangélica, ou seja, não a lei de Moisés, mas o evangelho de Jesus Cristo como resultado da verdadeira interpretação da lei de Moisés. Marcos, esse mesmo que escreveu o evangelho, se junta a Paulo e Barnabé, ali na ilha de Chipre, naquelas duas cidades ali, ok? E depois, quando eles chegam à cidade de... Deixa eu ver aqui o nome, se eu não vou confundir. Antes deles chegar na cidade das cidades da Panfilha, não, quando eles estão em Chipre, eles começam a ter contato com poderes espirituais malignos. Tem um feiticeiro lá, um feiticeiro que anda junto com um político, um governador. E feiticeiros são pessoas que quase sempre estão nos centros de poder, influenciando pessoas. Só que Paulo chega lá. E o poder de Cristo é tão grande que ele expulsa os poderes malignos desse homem e esse homem fica mudo. O governador vê o poder que está em Paulo e fala: eu quero conhecer esse poder e esse Cristo que Paulo está pregando. Ou seja, o Espírito Santo começa a confrontar os poderes do reino das trevas. Então, Paulo vai para outra cidade lá chamada Panfilha, onde tem Pergue, ali aquela cidade portuária. Ali, como nós falamos, Marcos não aguenta a pressão, a perseguição, e ele volta para Jerusalém. Paulo e Barnabé seguem lá para cima, para Antioquia da Psídia, eles pregam nas sinagogas judaicas sobre que Jesus Cristo é o Cristo prometido por Isaías, ele é o filho do rei Davi, ele terá um trono eterno, ele é o descendente verdadeiro de Abraão. Portanto, ele está conectando a história de Israel à nova era do Espírito Santo, que traz o poder de Jesus, o ressurreto. Aqui um dado importante: Jesus, a pregação deles é: Jesus é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Essa informação é muito importante, porque Paulo era um fariseu. Paulo era da seita mais radical de Israel, era mais zelosa pela lei de Moisés. E os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana, ele tinha um monte de rituais, eles eram considerados da elite espiritual, os mais espirituais dos judeus. E eles achavam que a ressurreição era somente para os justos. E quem eram os justos? Os justos eram aqueles que eram zelosos pela lei de Moisés. E quem eram os zelosos pela lei de Moisés? Ora, os fariseus. Quando Deus começar a vindicar o seu novo tempo, quando ele trouxer a ressurreição para o mundo dos homens, vai começar pelos justos. E quem são os homens mais justos da terra? Ora, os fariseus, dos quais Paulo é um representante. Quando Paulo tem um contato com Cristo ressurreto, e ele vê o primeiro homem, que era um judeu lá de cima da Galileia, do interior de Israel, morto numa cruz onde só morria terroristas e bandidos,
que ele ressuscitou e só podia ter ressuscitado porque era justo, Paulo tem uma revolução na cabeça dele. Olha o que está acontecendo. Era para acontecer com os judeus, com os fariseus e comigo, que nós somos a elite espiritual. E aconteceu com Jesus de Nazaré. Então começou um novo mundo. Paulo começa a identificar que o final dos tempos começou com a ressurreição de Jesus e não a ressurreição dos fariseus, como ele estava esperando. Então, a pregação de Paulo é: Jesus é o justo, Jesus é o descendente de Abraão, Jesus é o filho de Davi, da raiz de Jessé. Isso é importante a gente entender. Vamos ao capítulo 14. Não, tem ainda tem o 13 aí, olha. Até aqui, Paulo e Barnabé estavam pregando aos judeus, até Antioquia da Psídia, aquela cidade lá em cima. Então, Paulo sempre ia para as sinagogas das cidades, pregava aos judeus, tentando explicar que toda a lei de Moisés, os profetas, Isaías, eles apontavam para Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que foi à cruz e ressuscitou e agora mandou o Espírito Santo. Então, eles estavam pregando sempre para judeus, e os judeus se convertiam ao evangelho de Jesus Cristo. Então, eles ligavam a lei de Moisés à realização da lei de Moisés, que é a vinda de Jesus Cristo e o reino de Deus. Então, os convertidos não eram chamados de cristãos, eram chamados de judeus, seguidores de Jesus. E essa revolução de Paulo e Barnabé começa a provocar a inveja dos judeus, da religião organizada na Palestina. Então, Paulo e Barnabé é expulso da cidade de Antioquia. Começa uma perseguição feroz contra eles. Vamos ao capítulo 14. Olha a revolução espiritual que é causada por Paulo e por Barnabé nessas cidades. Primeira viagem missionária de Paulo. Paulo prega na sinagoga da cidade de Icônio, que a gente viu lá no mapa, começando a descer. Judeus e gentios são influenciados contra Paulo. Olha como a oposição começa a acontecer. Não é porque você está com a mensagem de Cristo, não é porque você está com a verdade, que você não vai ser confrontado, hostilizado. A Bíblia está cheia de exemplos que os discípulos de Jesus participam da glória de Jesus, mas também participam do sofrimento de Jesus. E Paulo e Barnabé estão experimentando isso. Então, a cidade de Icônio, por exemplo, ela fica dividida entre o que os judeus, zelosos pela lei de Moisés e que acham que eles são justos, estão pregando, e que os apóstolos que estão dizendo: olha, tudo que Moisés falou, Abraão falou, Davi falou, se encumpre em Cristo. Cristo é o justo. É por isso que ele ressuscitou. E quem crer nele vai ser justificado pela fé. Então, Paulo atesta essa sua mensagem com muitos sinais e maravilhas em Icônio, milagres extraordinários. Então, as pessoas falam: peraí, esse homem ressuscitou. Esse Paulo está dizendo que esse homem ressuscitou e é no poder dele que ele está fazendo isso. Tem algo diferente acontecendo aqui. Então, mesmo assim, alguns judeus tentam apedrejar Paulo e Barnabé, porque a lei de Moisés, conforme a interpretação dele, mandava fazer isso. Então, eles fogem para uma região chamada Licaônia, que tem duas cidades importantes, a cidade de Listra e a cidade de Derbe. E nessas cidades, principalmente em Listra, Paulo faz um milagre que não era nem nada comum entre os judeus: a cura de um homem paralítico desde a infância. Podia ser que uma pessoa fosse curada porque ela teve um problema de saúde, mas um homem paralítico desde a infância são coisas inéditas que estão acontecendo no poder do Espírito Santo através do ministério de Paulo. Quando eles fazem isso, e é por isso que a gente tem que entender esse texto, quando os homens verem um homem que é paralítico desde o seu nascimento, nunca andou, tem os nervos todos retraídos, os músculos retraídos, e de forma milagrosa, tudo isso se torna ação, eles falam: os deuses nos visitaram. Dois deuses, quem? Barnabé e Paulo. E como eles eram judeus influenciados pela cultura dos gregos, a cultura grega, eles identificaram Barnabé e Paulo como dois dos principais deuses do panteão grego. Quem são? Zeus, que é o deus principal do panteão grego, o deus mais poderoso. Eles falaram: Barnabé deve ser Zeus, que está nos visitando. E Paulo? Paulo é o mensageiro de Zeus, Hermes.
Hermes é outro deus grego, que é o mensageiro de Deus. É daí que vem a palavra hermenêutica, que é interpretação de texto, ok? Então, eles acham que Paulo, com a sabedoria, e Barnabé, com a sabedoria, fazendo milagres, eles são deuses gregos que vieram visitar eles. Mas Paulo fala, vocês estão malucos, nós somos homens como vocês, se levantem. Eles queriam adorar os dois, queriam fazer sacrifícios, mas Paulo não se deixa idolatrar, nem Barnabé. Uma lição para as lideranças de hoje evangélicas, que não podem nem devem ser idolatrados. Os judeus veem isso, os zelosos pela lei de Moisés e pela religião organizada judaica, e começam a perseguir Paulo e influenciar outras pessoas. Sempre tem gente que, em não fazendo nada, ainda influencia pessoas a tentar parar as boas novas do reino de Deus. A história sempre teve essas pessoas. E a gente vai conviver com elas também nos nossos tempos. E é bom que a gente veja isso. E Paulo, que levava boas novas, salvação, que levava milagres, agora é apedrejado. Apedrejado. Aqui não é tentativa, não. Paulo é apedrejado aqui nesta cidade. E ele estava quase morto, jogaram ele para fora da cidade, todo mundo pensou que ele estava morto, mas Paulo é Paulo, gente. Esse homem extraordinário e cheio do Espírito Santo. Quando as pessoas falaram assim, vamos ver que mataram Paulo e jogaram ele fora da cidade, vamos ver ele. Quando os discípulos chegam perto dele e faz uma rodinha para ver se ele estava morto mesmo para enterrar, Paulo se levanta, entra novamente na cidade e adivinha o que ele faz? Começa a pregar Jesus Cristo ressurreto de novo. Esse Paulo é extraordinário. E Paulo faz muitos discípulos também na cidade de Derbe, que é perto de Listra, e começa aquela viagem de retorno que eu expliquei para vocês, fortalecendo a igreja que ele fundou em Antioquia da Psídia, lá na Panfilha. Ele forma presbíteros para governar a igreja e depois faz uma viagem longa de retorno até Antioquia da Síria e conta aos irmãos o que Deus está fazendo nessa primeira viagem missionária, os milagres, a salvação, os discípulos de Jesus, a revolução do Evangelho, o poder do Espírito Santo que está espalhado por toda a região, não só sobre Jerusalém e não só sobre os judeus. E aí a gente conclui o capítulo 14. É isso mesmo, Pedro? É isso aí. Acabou. Isso. Agora nós vamos entrar no capítulo de número 15, que talvez não dê tempo hoje, mas é um capítulo central do livro de Atos. É quando Paulo se encontra, de fato, com os apóstolos de Jerusalém. Uma história fantástica. Os 12 mais Paulo, a autoridade que Deus dá a Paulo e é reconhecido pelos 12 apóstolos. Coisas extraordinárias acontecem. Acontece o primeiro concílio cristão da história em Atos 15, em Jerusalém. Mas isso provavelmente é tema para outra aula, e nós abrimos agora para as perguntas, para os questionamentos. Uma grande passagem de Atos 1 até Atos 14. Como Atos tem 28 capítulos, hoje nós chegamos à metade do livro de Atos dos Apóstolos. Isso quer dizer que nós já estudamos juntos 28 horas sobre o ministério do Espírito Santo. 28 horas. Que incrível, não é? Ok, então vamos lá. Vamos agora. Pedro, se tiver perguntas aí, pode passar. Eu tenho uma pergunta, mano. Vai lá, pode começar, Pedro. O Lázaro não foi ressuscitado também? Lázaro foi, por Jesus. Isso. Mas qual é a dúvida específica? É que Jesus... Paulo falou que Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado, né? Ah, boa pergunta. Entendi o que você está falando agora. Olha só. O Novo Testamento relata 3 histórias de ressurreição, que a gente, mais corretamente, deveria chamar de ressuscitação e não de ressurreição. Deixa eu explicar a diferença. Ressuscitação são pessoas que morrem e retornam à vida no mesmo corpo. E esse corpo, uma hora, vai morrer novamente.
Isso é ressuscitação. Aconteceram 3 episódios do Novo Testamento. Lázaro, por exemplo, naquele episódio que Jesus faz isso. O filho de uma viúva da cidade de Naim, o enterro estava passando no meio da rua, a mãe do filho único estava lá chorando desesperada, e Jesus toca no caixão e o homem se levanta. E nós temos o episódio também em que... um outro episódio, deixa eu tentar me lembrar, que são 3, eu me lembrei de 2, eu vou me lembrar de outro agora, mas são 3 episódios, né? Sim, quando Jesus estava indo para a casa do chefe da sinagoga, o Jairo, um chefe da sinagoga, e ele, na verdade, ele estava indo para outro lugar, inclusive aquela mulher do fluxo de sangue, da hemorragia, toca nele, e ele cura aquela mulher, mas aí chega uma informação que a filha de um oficial da sinagoga tinha morrido, estava doente e morreu. E Jesus, então, ressuscita ela. São os 3 casos. Mas esses 3 casos, Pedro, essas pessoas ressuscitaram, voltaram à vida, mas voltaram a morrer. Então, esses são os episódios. No caso de Jesus, é diferente. Jesus não só ressuscita, mas ressuscita de forma para a eternidade. E ele já ressuscita no corpo da ressurreição, um novo corpo cheio de poderes novos, uma nova biologia criada por Deus. Jesus é a primícia, é o primeiro exemplo do que vai acontecer no novo céus e na nova terra, onde aqueles que morreram em Cristo ou foram arrebatados aos céus ganharão esse novo corpo da ressurreição semelhante ao de Jesus. Então, quando Paulo está pregando Cristo ressurreto, ele está falando de alguém que recebeu o corpo da ressurreição, portanto, a vida eterna, que jamais voltará a morrer. Deu para entender? Entendi, mano. Obrigado. De nada. Temos mais Tem uma, alguma coisa? tem uma pergunta da Pamela. Pamela. Pastor, sobre essa viagem missionária, quanto tempo deve ter durado aproximadamente? Olha, Pamela, uma pergunta interessante. Os historiadores, eles fazem uma aproximação, mas a gente não tem essa informação. Deve ter durado um bom tempo, talvez aí uns 3 meses, ou até mais do que isso, porque os meios de transportes eram muito difíceis, né? Para caminhar por terra, era caminhar sobre animais, ou carroças, ou carruagem puxada por animais. Os navios eram lentos, né? A gente tem que lembrar de tudo isso. Então, demorou um bocado. É muito diferente da nossa época com os transportes rápidos. Mas, no mínimo, 3 meses demorou isso. Não dá para precisar, mas dá para ter uma ideia. Mais alguma? Eu tenho outra pergunta. Vai fazendo, Pedro, enquanto o pessoal aí tá... Sobre... Nossa, qual que era o nome dele? Um homem que foi arrebatado. Foi o primeiro homem arrebatado. o Felipe. Felipe. Não, não. Antes, no Antigo Testamento. Nós tivemos o caso de Elias e de Enoque. Isso, esses 2. Eles não vão morrer e quando chegar o grande dia eles vão ter um novo corpo ou eles já têm um novo corpo deles? Então, vamos entender aqui. Antes de eu responder isso, Pedro, deixa eu voltar um pouquinho aqui para a gente entender uma coisa. Quando alguém morre, e morre em Cristo, ou seja, ele morre sendo justificado por Deus por causa do sacrifício da obra de Cristo, ele morre, o seu corpo é decomposto, ele volta a ter as mesmas substâncias da terra. Olha que interessante, que o corpo humano tem os mesmos elementos químicos do que a terra. É por isso que a Bíblia usa uma linguagem meio poética para dizer que nós voltaremos ao pó. O que significa? Que os mesmos elementos químicos que temos no corpo é o mesmo da terra. Temos 100 e tantos, não é isso? Da tabela periódica. Pois é, o que tem no corpo tem na terra também. Então o corpo volta a ser terra. Mas e o espírito? O espírito volta a Deus, a nossa parte imaterial. Aquilo que nós somos na mente, no interior, volta a Deus. Às vezes isso é chamado de espírito, às vezes é chamado de alma. E eles ficam aguardando o restante da história, o evangelho chegar a todo mundo. Quando o evangelho chegar a todo mundo, é o que
segura o retorno de Cristo. Cristo vai retornar a este planeta. Só que agora ele retorna como Senhor da história, com todo o poder, com toda a majestade. E ele volta para colocar um fim na história, julgar a história e julgar as pessoas. Aqueles que foram julgados justos porque creram em Jesus Cristo e viveram para o reino de Deus, eles vão ganhar um novo corpo. O espírito deles vão se juntar a um novo corpo, que é o corpo feito por Deus, é o corpo da ressurreição, semelhante ao de Jesus. O caso de Elias e o caso de Enoque é a mesma coisa. Eles foram tomados para Deus. Eles estão no céu. Mas no céu não pode entrar o corpo humano como nós temos hoje. Veja que os autores do Novo Testamento vão dizer que no céu não pode entrar carne e sangue. O que ele está dizendo? O corpo humano perecível não pode entrar nos céus. Então, Elias e Enoque estão nos céus em espírito. Mas quando Jesus Cristo voltar, eles também ganharão o corpo da ressurreição e nós também teremos o corpo da ressurreição. Deu para entender? Entendi, sim. Legal. Tem uma pergunta do Alex da Fúvia. Vamos aos nossos irmãos sorocabanos. Boa noite, pastor. Os lugares que os missionários foram eram lugares escolhidos pelo Espírito Santo? Como eles tracavam os lugares que tinham que ir? Pois é, essa é uma pergunta da maior importância, Fúvia e Alex. Por quê? Lembram que eles estavam? Eles não saíram de Jerusalém, lembra disso, né? Eles saíram de Antioquia, que é lá na Síria, um país fronteiriço com Israel. E a igreja que se formou ali a partir, principalmente dos não-judeus, os gentios. Essa é a igreja que manda Paulo e Barnabé. Lembre-se que o texto de Atos vai dizer que é o Espírito Santo que insta eles a separarem Paulo e Barnabé entre os mestres que tem lá. Então, o Espírito Santo está conduzindo toda essa história, Fúvia e Alex. Primeiro, é o Espírito Santo, provavelmente através de um dom de profecia, porque havia profetas lá em Antioquia, uma palavra profética, escolhe Paulo e Barnabé, e certamente é o Espírito Santo que vai direcionando eles para esses lugares. Por quê? Porque o evangelho precisa se espalhar. E ele vai saindo da Palestina e vai pegando na parte de baixo da Ásia, depois ele vai cruzar para a Europa. Lembra que a Antioquia da Psídia é já perto onde a gente conhece hoje como Turquia. Turquia é o último país asiático, passa uma ponte e você já está na Europa. Ok? Então, é o próprio Espírito que já está fazendo com que Paulo e Barnabé evangelize toda essa região mais o norte de Israel, subindo para a Ásia e depois passa para a Europa. Certamente é um processo conduzido pelo Espírito Santo. Eu acho que nós temos mais 3 perguntas. Vamos lá. Uma aqui do Alex da Fúvia de novo. Diga. E falando em ressurreição, quem são as pessoas que ressuscitaram com Jesus? Eu acho que eles estão se referindo àquele episódio narrado pelos evangelistas, que quando Jesus ressuscitou, o poder da ressurreição era tão grande, que não só Jesus ressuscitou, mas muitos mortos cristãos que estavam nos túmulos levantaram. E é verdade, muitas pessoas, os evangelistas, relatam isso. Ou seja, o poder da ressurreição é algo extraordinário, extraordinário. É um poder nunca visto no mundo que nós vivemos. Agora, ocorre que essa ressurreição dessas outras pessoas que ressuscitaram junto com Jesus é uma ressurreição semelhante àquela de Lázaro, da filha de Jairo e do filho da viúva da cidade de Naim. Eles ressuscitaram pelo poder de Jesus, mas eles ressuscitaram e morreram novamente, como Lázaro morreu novamente. Não é a mesma ressurreição eterna que foi o caso de Jesus, que foi o primeiro, conforme Paulo fala, da nova era, da nova criação de Deus, ok? São coisas distintas, é verdade, eles ressuscitaram no mesmo momento, mas são coisas distintas. Tem uma aqui do Michael. Qual a diferença entre o espírito e a alma?
Michael, essa é uma pergunta realmente difícil, viu? Deixa eu explicar duas teorias cristãs a respeito disso. Há uma teoria principal, cristã, principal, que ensina que o homem tem três dimensões. O homem tem a dimensão corpo, biologia, tem a dimensão espírito, que é a dimensão da mente, que nos faz mais próximos do que a imagem de Deus, porque Deus é espírito e não é corpo. Portanto, o espírito é aquilo que nos faz mais perto de Deus. E a alma humana seria algo meio que intermediário entre o corpo e o espírito. Por exemplo, as nossas emoções. É um encontro do que a gente pensa, espírito, com o que a gente sente no corpo. Se a gente não tivesse corpo, a gente não sentia alguma coisa. Então, a alma tem a ver com os afetos, com os sentimentos. Isso é uma teoria. Tem outra teoria que diz que o homem é bidimensional, ou seja, ele só tem duas dimensões. Uma é corpo e considera alma e espírito a mesma coisa. Então, tem trechos na Bíblia que alma e espírito vai estar dizendo a mesma coisa, e tem trechos na Bíblia que alma e espírito serão coisas separadas. A gente precisa olhar o contexto do texto para entender. Tem uma terceira teoria, na verdade, que eu diria que é o que eu mais me afino. Uma terceira teoria, que é muito baseada no texto, nos primeiros relatos de Gênesis, que diz que quando Deus criou o corpo humano, ele fez o corpo humano do pó da terra, portanto, com os mesmos elementos químicos do pó da terra, e soprou o seu espírito nesse corpo. E o homem se tornou uma alma vivente. O que diz essa terceira teoria? Que a alma é algo que é a junção entre o corpo e o espírito. Quando o ser humano morre, é a separação do espírito e do corpo. Portanto, a alma deixa de existir. Quando junta, tem alma. Quando separa, não tem alma. Isso é uma terceira teoria. Mas, assim, não é possível afirmar qual delas que é a mais correta. São três teorias aceitas por muitos cristãos ao longo da história, e a teologia cristã trabalha com essas três teorias, tá ok? Aí, mano, temos mais duas. Vamos lá. Uma da Pamela. Então, quem já está hoje no céu não possui o corpo glorificado da ressurreição? Ainda não, Pamela. Eles estão em espírito, eles estão consolados por Deus, e isso é descrito com mais clareza na parábola de Lázaro e o rico. Lembra que ambos morreram, Lázaro, o mendigo, e o rico, e um foi para o Hades, o lugar dos mortos, que depois a gente vai conhecer como inferno no Novo Testamento, e outro foi para o seio de Abraão. Seio de Abraão é paraíso e é céu. Paraíso e céu no Novo Testamento é a mesma coisa, ou também é chamado de seio de Abraão, do acolhimento de Abraão. E lá é dito que Lázaro, o mendigo, ele estava sendo consolado. Olha que coisa curiosa. Isso, com outros textos da Bíblia, implica que quando uma pessoa morre, ela imediatamente passa para a dimensão céu no espírito. E começa um processo de consolação onde todas as lembranças ruins de tristezas, de perdas, de doenças, de tudo que é ruim, é como se Deus apagasse da memória espiritual das pessoas. Por isso que o céu é dito que é um lugar de alegrias, de gozos, de prazeres. Por quê? Porque a gente não vai lembrar mais de um mundo cheio de malignidade, cheio de doenças, de dor, de sofrimento. Mas nós estamos ainda na dimensão espírito, Pamela. O corpo da ressurreição só virá quando Jesus Cristo retornar a este mundo. O evento de Jesus Cristo chegar vai ser tão poderoso que já vai provocar a ressurreição com um novo corpo. Quem estiver vivo vai ser transformado imediatamente, Paulo ensina. Este corpo corruptível vai ganhar uma transformação imediata para esse corpo da ressurreição, onde o espírito vai se unir a esse corpo da ressurreição. Ok? Agora tem a última pergunta de uma pessoa que levantou a mão. Quem é que levantou a mão aí? Quem é? Ela está com o número 3.
Pode falar, ou abrir o áudio, ou qualquer outra forma. O número 3. Sou eu, pastor, é o Rogério. Rogério, meu irmão, que bom que você está ao Paz do vivo e a Senhor. cores conosco hoje. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje eu consegui, graças a Deus. Hoje deu para mim Amém. participar aí. Amém. Então, pastor, é uma dúvida que eu tenho. A respeito do chamado de Paulo, né? A Certo. respeito do que Deus chama. Eu queria saber se o chamado de Paulo é semelhante ao de Davi, se foram os mesmos chamados, porque a gente, quando começa a ler a respeito, né, da história de Davi, vemos que Davi errou muito, né? Ele pecou muito e mesmo assim Deus, né, perdoou ele de todos os seus pecados e foi rei, e governou e fez a vontade do Senhor. Paulo também, quando começamos a ver o chamado de Paulo no início, de Saulo, vemos que era um homem, né, bem ruim, assim, bem maldoso. E mesmo assim, hoje é um exemplo, né, para nós cristãos. Eu queria saber se o chamado dos dois tem alguma semelhança, o erro também que eles cometeram, né, se pagam algum preço ou se foram mesmo perdoados. Essa é a minha dúvida, hein, no chamado desses dois homens aí de Deus. Ok, deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta, Rogério. Olha só, Davi foi um homem em que, quando ele não estava cheio do Espírito Santo, ele cometeu muitos erros, alguns gravíssimos, gravíssimos. Uhum. A gente precisa lembrar que Davi, ele participou de vários erros, mas um em particular acompanhou ele para o resto da vida, que é quando ele participa da morte de um homem e depois comete adultério. Ao contrário, ele comete adultério primeiro de um oficial seu que vai à guerra, um estrangeiro que foi leal a Davi, e Davi não foi leal a ele, e depois comete adultério, e nasce uma primeira criança que é punida por Deus, e Deus recolhe essa criança, e depois o segundo filho de Davi, aí nasce Salomão, que depois se torna rei. Assim, o que Davi é louvado, digamos, nas Escrituras, não é porque ele é irrepreensível moralmente, não. Nem ele, nem Abraão. Eles cometeram erros enormes. É que esses homens, especialmente Davi, ele tinha uma capacidade de arrepender-se e voltar para Deus como pouca gente na Bíblia. Porque, veja só, um rei em Israel, ele tinha poder sobre a vida e sobre a morte, gente. Assim, ele poderia fazer o que ele quisesse praticamente. Praticamente. E um rei se arrepender era uma coisa muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque ele tinha um poder enorme sobre a vida das pessoas. Não era o caso de Davi. Vocês vão se lembrar que quando o profeta Natan chegou ao trono de Davi e contou uma história e falou: Davi, foi você que pecou contra Deus, você é um assassino, você é um adúltero, é você, Davi. Ora, em qualquer situação anterior, um rei de Israel, ou rei de qualquer nação naquele momento, mandaria matar Natan e ponto final. Mas o que faz Davi? Davi se arrepende, volta atrás. E apesar das consequências do erro e do pecado dele acompanharem ele, porque a Bíblia vai dizer, não pequeis, não acha que o pecado não tem efeito, porque o pecado é perdoado, mas os efeitos sociais do pecado pode acompanhar a gente. E a graça de Deus que vai fazer a gente suportar isso. Então, no caso de Davi, ele se arrepende, ele volta atrás, e é quando ele escreve o maravilhoso Salmo 51. Não retires de mim o teu espírito, dá-me um espírito reto. Um salmo maravilhoso que é conforme a tua infinita graça, Pai, perdoa as minhas transgressões, né? Então, este é Davi. Já no caso de Paulo, é um pouco diferente, Rogério, porque Paulo é criado como um talmidim, um talmide. O que é um talmide? São as crianças de Israel, elas vão sendo, estudando a lei de Moisés, a Torá, são os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e eles vão estudando de 3, 4 anos de idade. Eles vão estudando, e aí, quando eles têm mais ou menos 8 ou 9 anos, alguns deles são escolhidos porque se destacam pela inteligência, pela capacidade de entender a lei de Moisés. Então, eles são separados
e eles vão estudar com os famosos rabinos, que são as pessoas que detêm conhecimento. Por exemplo, Paulo foi instruído por um rabino chamado Gamaliel, porque ele se destacou como Talmide. Talmide é o singular, Talmidim é o plural, o grupo dos discípulos, das crianças discípulos, vamos dizer assim. E Paulo era um gênio, porque ele cresceu e quando jovem ele já era genial, ele falava muitas línguas, ele falava, olha só, o hebraico, ele falava o aramaico, ele falava o grego, ele falava o latim romano e ele falava alguns outros dialetos também. Ou seja, ele conhecia os principais filósofos da Grécia e os principais poetas de Roma. Paulo é uma das maiores mentes que o mundo já conheceu de todos os tempos. E Deus chama esse homem. E ao chamar esse nome, ele tem uma visão real do Cristo ressurreto, de uma forma tão impressionante que lá depois nas suas cartas ele vai dizer, olha, se vocês acham que a minha filosofia, que o meu conhecimento da lei de Moisés, que a minha, digamos assim, o meu zelo espiritual, vocês acham muita coisa? Eu considero tudo isso lixo perto do que eu vi e do que Deus vai fazer no mundo da ressurreição. Então, Deus escolhe um homem e converte o seu coração. Paulo era um seguidor da religião de Moisés, o judaísmo. Ele achava que, sendo zeloso pela lei, ele ia se tornar justo. E os justos eram os únicos que iam ressuscitar. Então, na cabeça de Paulo só os justos vão ressuscitar. E os justos quem são? Somos nós, os fariseus, porque nós somos o que Israel produziu de melhor em termos de espiritualidade. Quando ele percebe que é Jesus Cristo, aquele que veio lá do interior de Israel, Galileu, que foi morto numa cruz, que ressuscita, a cabeça de Paulo explode. E é por isso que tudo que ele vai fazer depois é conhecer o poder da ressurreição e pregar o Cristo ressurreto, que ele vai perceber que a lei de Moisés é incapaz de salvar e, portanto, incapaz de trazer a ressurreição. Só a fé em Jesus Cristo pode fazer isso. Deu para entender, Rogério? Ah, sim, pastor, deu sim. Então só foi uma inversão assim de papéis, né? Porque aqui Exatamente. no versículo 22 aqui de Atos, Deus fala, né, que achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Esse conforme o meu coração, esse conforme o coração de Deus, não é as qualidades morais de Davi, sim, porque entendi. ele falhou demais. É o coração que se arrepende à primeira correção de Deus. É isso. Sim, entendi. Essa parte eu entendi. E aqui Deus acha Davi, e no caso de Paulo já é diferente. Paulo que acha a Deus, né? Conforme a atitude que ele vinha tomando, ele encontra Deus no seu caminho. Eu entendi sim, pastor. Agora, olha só que interessante. Como é que Deus cumpriria o seu propósito de espalhar o evangelho, as boas novas do reino de Deus, para um mundo não judeu? Precisava de um homem como Paulo, que falava várias línguas, que dominava a oratória como ninguém, que conhecia a lei de Moisés como ninguém, um homem fora do comum, um homem singular. Por isso que, quando Deus fala a Ananias, diz que ele é um instrumento escolhido por Deus para fazer isso. E depois Paulo vai dizer que ele foi escolhido por Deus antes de nascer. Jeremias também falou isso. Uhum. Olha que coisa extraordinária. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Fechamos? Eu acho que sim. Olha só. Pergunta mais. Ninguém mais? Então tá bom, que já são 21h36. Eu fiz uma aula meio corrida hoje, mas grande parte eu recuperei como resumo, como para a gente sempre estar voltando para entender o todo do contexto, tá ok? Então é por isso, mas nós entramos no capítulo 13 e 14, que é da maior importância, e agora nós vamos, na próxima aula, ao capítulo 15 de Atos. Não percam a segunda metade do livro de Atos, de 15 a 28, que acontece um evento singular em Jerusalém, o Concílio de Jerusalém, o encontro de Paulo com os outros apóstolos. Imagina,
não é o primeiro encontro, porque Paulo teve um primeiro encontro rápido, mas agora é um encontro em que eles vão ficar dias, talvez meses juntos. Paulo, o último apóstolo escolhido fora de tempo, e os 12 que seguiram Jesus e viram Cristo ressurreto. Olha só, os 12 viram Cristo ressurreto, andaram com ele, comeram com ele. Paulo viu o Cristo ressurreto na estrada de Damasco. O encontro desses 12 mais Paulo é algo extraordinário no capítulo 15 de Atos, ok? Então, se não há mais questões, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite de descanso, um dia amanhã produtivo, e que vocês se apaixonem pela palavra de Deus, sejam cheios do Espírito Santo, não abram mão de conhecer a Cristo, que é a coisa mais importante da vida. Se vocês acham que conhecimento tem a ver com a sua profissão, com você fazer doutorados, mestrados, estude, faça. Mas lembre-se, Paulo provavelmente foi um dos 2 ou 3 homens mais inteligentes de todos os tempos. E ele diz que conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e o novo mundo de Deus, da nova criação, era algo que não tinha nenhum paralelo em tudo que ele já tinha visto e conhecido. É diante dessa herança espiritual que nós estamos. Então, eu espero que a nossa fé aumente, a nosso desejo por amar a Jesus Cristo, pregar o Evangelho, ser cheio do Espírito Santo, servir no reino de Deus, seja a principal coisa da nossa vida. Ok? Eu queria pedir agora, antes de desligar, se vocês pudessem abrir as câmeras. Queria ver vocês aí um pouquinho. Deixa eu ver aí quem que vai aparecendo. Estou vendo a Gorete, desde lá da terra da nossa princesa, quase rainha, Leopoldina City. Não é, Gorete? O Naldão aí, olha, estivemos ontem juntos. Estou vendo o Rogério, Deus te abençoe, Rogério. Legal, estou vendo também o Diogão, que está aí firme e forte, cuidando da filhinha e também se capacitando. Estou vendo a Bruninha Montalvão, que está no Instituto agora também, que coisa legal. A Eleandra junto, não sei se está com os filhos hoje ali, porque está meio escuro, mas estou vendo. Estou vendo a Ana Montalvão, que também está no Instituto, e o filhão que está lá do lado, olha, que coisa boa. Estou vendo essa família querida Maria Clara, Raquel e Michael, gente boa de Deus, gente abençoada de Deus. Estou vendo a Cris Mendes, que está por aqui também, olha. A Pamela, nossa professora pedagoga, tem uma gente boa de Deus. Mãe do Marcelinho, esposa do Diego, também gente boa de Deus. Jefferson Campos, esse mano querido que está aí, olha, balançando nessa cadeira giratória que ele está ali, olha, que legal. Que Deus te abençoe, Jefferson. Grande alegria a gente se ver. Estamos em oração por você sempre, sempre. Estou vendo o Emerson, que falou que ia trazer uns amigos ou ia conectar com alguns amigos. Deu certo, Emerson? Deu certo? Que legal. Que eles possam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. A gente fica muito contente. Estou vendo o Alex e a Fúvia, desde lá das terras de Sorocaba City, com um bebezinho ali, que Deus abençoe. Nani, a secretária da nossa comunidade, gente boa de Deus, agora assumindo os trabalhos da nossa secretaria, da secretaria da igreja. Estou vendo a Érica com o Robson e as crianças por ali, ó. Gente boa de Deus, que alegria ver vocês, gente. A Josi, que a gente também chama de Ana. Quem mais? A Evelyn. A Evelyn eu não estou vendo a câmera, mas estou vendo que ela está por aqui também. A Ana Letícia, que está aqui também, olha. Sempre estamos juntos. Tem Atos Jovem sábado, né, Ana? Estamos vendo temas muito interessantes no Atos Jovem. Vai ser muito legal. Deixa eu ver quem mais está por aqui. O Elton, que sempre está, o Regis. Eu espero que talvez ou o Bruno ou o Gabriel estejam lá com ele também. Orem pela família do Regis, porque a Cris deu positivo para a Covid e parece que o Bruninho também está e eventualmente mais gente. Orem pela família inteira do Regis. A Evelyn deu o okzinho aqui. Eu acho que eu já passei aqui praticamente por todo mundo. Que Deus abençoe vocês. Que a palavra de Deus cresça em vocês e que o Espírito Santo transforme o coração e o caráter e fortaleça a fé de vocês. Porque nós vamos viver dias difíceis, mas se o Espírito Santo está dentro de nós, habita o nosso corpo, o nosso interior, nós vamos passar por tudo isso, assim como Paulo passou, nós vamos passar também, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês,
bom descanso, fiquem com Deus e até sábado, pessoal do Ato Jovem, e domingo, o nosso culto às 10 horas da manhã. Tchau, Josi, tchau. Fiquem com Deus. A Sofia ali, tchau, Sofia. Legal.